Olá, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Oi, professora. Estou ouvindo sim. Que bom. Tem mais gente aí para me liberar. Só um pouquinho, aí a gente começa a aula, tá? Deixa eu pegar um óculos que eu enxergue melhor. Professora, a gente vai ficando mais velha e a vista vai ficando mais cansada, sabia? Isso é coisa de veia. Problema de veia, né, Laís? Veieira, diz o meu pai. Acho que esse aqui eu estou enxergando bem. Bom, por enquanto não tem mais ninguém. Tem o Joelso aqui para me admitir, para entrar. Tem mais alguém? Boa noite, Thalita. Gostei de ver você aqui. Aliás, gostei de ver Boa você noite. todos. Boa noite, Joelso. Pessoal, como eu havia falado, vocês poderiam mandar a apresentação por vídeo, tá? Ainda não acabou o prazo para mandar, hoje até meia-noite, ou pode ser até amanhã também, a professora não vai ser inflexível, sabe? Mas como eu gostaria de finalizar a parte de conteúdo, então, assim, eu tenho assistido os trabalhos, tenho feito algumas anotações, vou fazer algumas recomendações para vocês, por isso que eu quero a aula que vem para a gente dar esse feedback na sala, ou de repente eu devolvo num e-mail de quem me mandou o trabalho, assim, mas pode ter certeza que eu vou transmitir para vocês o que está faltando de aprimoramento, sabe? Do detalhezinho. Então, assim, eu fico satisfeita porque eu percebo que vocês são uma turma muito aplicada, sabe? Quem quer fazer mesmo, ele desenvolve o exercício, ele faz a leitura, a pessoa vai atrás. E eu sei que essa aula online é uma aula muito sem hora, né? Sem hora, a gente tem o nosso horário de aula, mas vocês podem fazer a maioria das atividades em qualquer horário que vocês queiram. Alguns encontros que nós tivemos síncrono, né? Então, eu acho que dá para a gente, como se diz assim, crescer, mas crescer numa modalidade flexibilizada significa ter disciplina, força de vontade e de separar tarefas domésticas, tarefas particulares, das tarefas que são escolares, de trabalho e etc. Isso não é fácil, porque a gente está preso na casa da gente e mistura trabalho, mistura a escola está aqui dentro, mistura tudo. Aí fica aquela zona, né? Mas, pessoal, tem alguém daqui que ainda não entregou o vídeo, que queira apresentar hoje? Pelo visto, acho que não, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos falar hoje de controle orçamentário, tá? Esse controle orçamentário, Acho que tem alguém com o áudio aberto, né, professora? oi? Alguém com o áudio aberto? Ah, tem sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem Acho que é o pode... Edno. Olha, quem puder desligar o áudio vai ficar mais fácil. Vocês estão escutando o meu cachorro latir? Hein? Um pouco lá no fundo. Ah, no fundo? Deixa eu fechar a porta, então, antes de começar a falar. Tá? Tudo bem. O senhor vai ficar quieto ou não? Ó. Então entra aqui, mas não quero fio.
quietinho. Bom, acho que agora dá para compartilhar, né? Tá ok? Estão vendo a tela? Ainda não. Não? Então não está compartilhando. Espera aí, deixa eu entrar de novo. Compartilhar tela. Quadro branco. E agora? Também não? Ainda não. Não. Eu tenho que mexer aqui numa preferência do sistema. Abrir aqui. Onassis, bem-vindo. Não sei o que meu sistema está aprontando. Desktop. É esse mesmo que eu quero compartilhar. Agora apareceu. Ah, que bom. Então agora podemos, tá? Bom, o controle orçamentário é para a gente resumir o aprendizado. E nessa de resumir o aprendizado, deixa eu tirar a imagem do lado. Ah, não sei, vai demorar. Você sabe, Joelson, como que eu tiro essas imagenzinhas para aparecer só a tela? Tem que pôr no modo apresentação, professora. Modo apresentação? Tá. Isso. Então, visualizar. É a penúltima opção. Agora deu. Legal, ótimo. Bom, então é esse módulo 4, voltando aqui, passando, esse módulo 4, ele tem a... Bem-vinda, Ana Clara. Ele tem vamos dizer, a obrigatoriedade, o objetivo de definir métodos de gestão para que a empresa consiga, ou a equipe que está planejando e orçando as coisas, eles possam manter o controle, ou seja, dar continuidade ao orçamento, fazer com que o orçamento leve a eficiência de gestão. Então, é a parte contábil junto com a parte administrativa. Não se faz controle orçamentário apenas por contador. É necessário que o administrador esteja sempre revendo as suas metas, seus objetivos, seu scorecard, né? E aonde que o contador interfere? Interfere na parte da informação, munindo de relatórios, munindo de técnicas que possa permitir medir a eficiência e permitir fazer mudanças. Tudo num tempo hábil. Olha, se eu errei hoje, amanhã eu posso não errar, eu devo corrigir. Então, o controle orçamentário, o seu principal objetivo está ligado em oferecer um processo de orientação para a tomada de decisão e para dar continuidade ao processo orçamentário. Então,
O objetivo é conhecer a utilização da técnica orçamentária como um instrumento de ação que auxilia a orientação no processo de decisão, na gestão financeira, na gestão administrativa, no controle das atividades da empresa, se precisa de capital de giro, se não, se pode fazer investimento ou se não, se deve reduzir despesa ou se não, se está perdendo o mercado ou não. Tá? Então, ele busca compreender, tá, tudo o que ocorre na empresa comparando com o que foi orçado. Então, ele faz um acompanhamento desses dados com o objetivo de fazer com que a empresa melhore, né? Então, como introdução, o processo de controle do orçamento, ele faz necessário para coordenar o sistema de planejamento financeiro. Por que ele vai primeiro no financeiro? Porque é o mais comum da empresa ter deficiência. Então, quando a empresa precisa de dinheiro, ela corre. Se ela consegue antever, pedir com antecedência antes de estar precisando de dinheiro, ela consegue melhores taxas e ela consegue o financiamento mais adequado para a finalidade dela. Então, quando você consegue fazer essa previsão antecipada, você consegue, né, fazer com que a empresa cumpra os seus projetos, né, que ela tem em mente, né? Então, compreende todos os conjuntos de projeção das operações da empresa que resulta em diversos demonstrativos projetados. Como assim, professora? Você projetou a venda, quando você vai vender, você projetou o custo do produto fabricado, você projetou qual vai ser o CPV, você projetou os estoques finais, você projetou quanto vai ser de receita, você projetou a DRE, você projetou o fluxo de caixa, aí você projetou o balanço patrimonial. Olha quanta demonstração contábil, o controle de orçamento pode olhar e conferir com o que foi realizado, se isso está dentro das proporções desejadas. A demonstração projetada oferece como base suficiente para analisar antecipadamente o nível de lucratividade e desempenho geral da empresa. Então, se você consegue analisar isso, é claro que você vai conseguir melhorar o resultado antes de acontecer. É possível analisar também de onde vêm os recursos, qual a origem deles. Existem duas formas de origem. A origem que vem dos sócios, né? Aumento de capital, aumento de ações, etc. E a origem que vem de terceiros, através de financiamento, debêntures, etc. E aonde que eu vou aplicar esses recursos? Eu quero aumentar a fábrica, eu quero comprar mais equipamento, eu preciso melhorar a minha logística, então vou precisar de mais caminhão. E tudo isso, ele pode ser medido através de índices do balanço projetado. Então, você vê o quanto é importante você ter um controle do orçamento. E controlando o orçamento, você controla resultados. E essa palavra controle está bem dentro de controladoria, que vocês já tiveram, alguns alunos já tiveram controladoria com o professor Adão. A controladoria se apoia em informações contábeis, em uma visão multidisciplinar e é responsável pela modelagem. O que é modelagem? É estabelecer um modelo, pela construção e pela manutenção de sistema de informação, modelos de gestão de organização e entre eles está o orçamento, tá? Que superam adequadamente as necessidades de informação dos gestores e os conduzem durante o processo de decisão. Aqui está o autor
que usou essas palavras para definir a controladoria e a importância dela. Ainda falamos na controladoria, qual que é o campo de atuação dessas organizações? Ela atua, né? Qual o campo de atuação da controladoria? Atua nas organizações, que pode ser empresas, que pode ser ONGs, que pode ser de qualquer outra natureza, tá? Sem fins lucrativos, com fins lucrativos, pode ser universidade pública, pode ser uma universidade particular, enfim. A controladoria pode estar presente em qualquer ambiente que necessita de um controle, né? Assim, de manter a interação dos itens dentro desse mesmo ambiente, controlar os itens dentro desse ambiente. De que forma isso pode acontecer? Bom, toda empresa ou toda organização tem a entrada de recursos e a saída de recursos. Ou seja, entra quando eu compro matéria-prima, tá? Eu ponho capital na empresa, né? E aí essa empresa, tá, tem um objetivo de transformar esse capital e de devolver em serviços, produtos, tá? Ou ações comunitárias. Então, esse processo aqui interno da empresa, que é a organização dos seus objetivos para atender o seu fim principal, é o que vai merecer o controle. Entrou aqui, eu dou um feedback. Saiu aqui, eu devolvo informação. E nesse feedback, ele retroalimenta essa entrada e saída e mantém o processo para que essa saída dê o resultado esperado, tá? Então, é bem simples, não tem muito o que a gente enfeitar nessa situação. Eu peguei a essência da essência, mas tem um material que eu postei também, que é um capítulo 4 sobre controle orçamentário, que tem mais detalhadamente alguns detalhezinhos, mais textos de outros autores, né? Aqui eu tentei exprimir da forma mais compacta para que seja fácil o entendimento. Então, o controle orçamentário, ele é como se realimenta o sistema de planejamento. Uma realimentação do planejamento. Você fez o planejamento, você executou, ou seja, realizou um orçamento para atingir os objetivos do planejamento. Agora, você tem que usar algumas ferramentas, tá? Que pode ser de forma flexível ou rígida, dependendo da forma com que você escolher, que pode ser complexa ou simplificada, dependendo do sistema de informação que a empresa tiver, que pode ser centralizada ou participativa, se eu ponho hierarquia, se eu distribuo as responsabilidades, e assim, na forma como a empresa tem o seu organograma. Assim, deve permitir à organização entender os próximos resultados, se estão em relação ao que foi planejado ou se você pode alterar para um determinado período. Ou seja, se você planejou para um ano e vai reavaliar mensalmente, você a cada mês, como no orçamento contínuo, pode refazer o próximo mês do orçamento do ano seguinte. Tá? Então, ela entende seus resultados, se estão de acordo com o que planejou, e aí replaneja para o próximo período. Essa retroalimentação faz com que o orçamento nunca pare, faz com que a empresa nunca deixe de olhar as suas metas ou até refazê-las se for necessário, né? Então, ela dá a execução do orçamento e a continuidade do processo administrativo, tá? Faz-se o controle orçamentário
por meio de registro, tá? Contábil. Registrou, você está conhecendo o dado. E através desse registro, nós fazemos uma, vamos dizer assim, uma totalização de valores mensalmente, ou dependendo do período em que se pode estar aplicando a menor unidade do seu orçamento. É o período com que ele deve ser reavaliado. Então, se eu totalizo mensalmente, eu tenho a relação de cada componente do orçamento e assim pode elaborar-se as demonstrações de valores previstos e valores realizados. Assim, pode comparar as diferenças que foram ocorridas. Tudo bem por aqui, pessoal? Tudo tranquilo. Professora, Tudo tranquilo. tem gente esperando para aceitar a senhora. Oi? Tem gente esperando para mais. Eu aceitar acabei na de aula. liberar. Ah, mas tem mais gente. Oh, que beleza! Gostei da participação. Hoje tá cada vez melhor nossa participação, né? 21, já teve 13, já teve 18, já teve, né? Isso aí. Se a senhora puder também abrir sua câmera, professora, que está fechada. Tá fechada? Vamos abrir a câmera aqui. Eu tô gesticulando aqui e nem sei. Cadê? Aqui, liberar. Pronto. Mas daí fica o pessoal ocupando uma parte da tela, né? Mas vamos ver se dá para a gente levando dessa forma, tá? A senhora que sabe que fica melhor, tá bom. Tudo bem. Esse carinha aqui, no final de 98, ele definiu o controle orçamentário como a técnica de acompanhar, avaliar, analisar o planejamento e também as suas várias etapas do planejamento financeiro, vamos dizer assim, tem o financeiro, tem o de financiamento e tem o patrimonial. Tá? E as desvantagens que ocorreram entre esses orçado e realizado, para então sugerir que medidas deverão ser implantadas para o próximo orçamento. Então, a palavrinha aqui na técnica é acompanhar, avaliar e analisar. A segunda técnica dele é a comparação do planejamento previsto, né? O que a gente criou para o realizado. E aí, essa comparação sugere uma tomada de decisão preventiva ou corretiva. Corrigir se não está dando certo e preventiva se você quer que aconteça as coisas, ou seja, corrigir antes que aconteça o mal, tá? A terceira ferramenta, ela fala assim, ferramenta de retroalimentação, do sistema de planejamento financeiro e orçamento da empresa. Essa retroalimentação é aquela coisa de você executa, compara, orça de novo. Executa, compara, orça novamente. Então, você está sempre alimentando o sistema com as informações mais próximas da realidade. Mais assim, as informações mais quentinhas, vamos dizer, no just in time, as informações no tempo preciso. O que adianta você saber se você foi mal ou se você foi bem, se você recebe uma análise de resultado 6 meses depois? Adianta alguma coisa? Não, não vai adiantar, porque você não pode modificar o que já passou durante esses 6 meses. Então, você continuou perdendo aquilo que você não sabia que estava. Então, essa retroalimentação é a alimentação constante do sistema de orçamento e planejamento. Se você precisa mudar alguma meta, apertar algum parafuso, melhorar algum índice,
o planejamento vem com essa função de definir uma ação corretiva. E também aí vem o orçamento para definir a ação que pode atingir aquele novo objetivo corrigido. E, por fim, o processo de verificação do orçamento e planejamento, se os objetivos propostos estão sendo cumpridos ou não, né? Que esse último propósito, ele está bem ligado à retroalimentação. Porque quando você está fazendo e devolvendo as informações, esse ciclo de informações faz com que você obrigatoriamente tome a decisão. E tomada de decisão é gestão. E gestão está com planejamento, né? Ainda na sequência, o processo de controle orçamentário, ele se refere à última fase do ciclo do orçamento. Por que a última? Você fez, você executou, agora você tem que, né, fazer o controle. Controlar se está certo, se não está certo, se você precisa melhorar, se você precisa corrigir, né? E assim por diante. Tá? O controle orçamentário, ele requer a elaboração de planos, a participação de praticamente todos os setores que estão envolvidos nesse processo, tá, de orçamento e a definição das responsabilidades e que forma podemos avaliar com índices de eficiência. Dessa forma, eu posso tornar um pouco mais prático se eu definir controle contábil, que é o conjunto das ações voltada para o acompanhamento dos registros e da execução orçamentária, bem como acompanhar o controle patrimonial, a determinação dos custos, levantamento de balanço, a interpretação do resultado econômico e financeiro. Tá? Já o controle pragmático, ele vem buscar o cumprimento do programa, ou seja, o cumprimento da meta, daquilo que foi previsto no BSC, expresso em termos de objetivos e metas. Dessa forma, você vai dizer assim, olha, eu queria uma margem de tanto, não consegui. O que aconteceu? Aconteceu que o custo foi maior, redução de custo. Aconteceu que o meu concorrente está vendendo mais barato. Então, vou rever a minha forma de fazer as coisas, né? Vou rever meu processo para que eu não fique para trás. E assim, eu vou podendo controlar, né, o resultado do que foi previsto no planejamento. Tá? Tem mais gente aí para entrar ou não? Bom, existem duas premissas para controladoria, né? Da controladoria que são premissa. Premissa é o seguinte, é um conceito, né? E ela, no primeiro princípio, ela vai ter o controle do futuro, vai tentar prever antes de acontecer para corrigir e aí aplicar o princípio que consagra o posicionamento da atividade de controle, né? Que essa atividade de controle, ela vai tornar a empresa mais eficiente e mais eficaz, na medida com que ela trabalha com informações projetadas ou previstas, né? Projetada, prevista, forecast. Todas essas são maneiras de você expressar que é uma previsão. Já ouviram falar forecast, weather forecast? Ou seja, a previsão do tempo? Né? Eu posso prever o meu lucro, eu posso prever o meu resultado, eu posso prever os meus custos e assim por diante. O segundo princípio da controladoria é agregar informações de todos os subsistemas, ou seja, informação organizacional, ou seja, hierarquia, cargos, distribuição,
quem é responsável por cada setor, né? Considerar todos os setores da organização com a finalidade de tornar possível. Deixa eu ver se eu consigo atualizar esse tempo aqui para falar mais, porque a professora... Não, não dá. Vamos voltar aqui. Aí, onde é que eu volto? Tá lá embaixo, professora. Tá o vídeo. Não é aquele lá perto da lixeira, professora? Ele não quer abrir a tela, não. Joelso, socorro. Ó, vamos fazer assim. Essa parte do Flash aí é o quê? Adobe Flash. Aqui, Na aba de navegação. ele quer que eu desinstale ou atualize. Esse aqui é para mim entrar Você em sabe outra navegar pelas abas nesse Mac? mais ou menos. Diga. Achar aqui a câmera? Professora, é só Oi. a senhora fechar esse compartilhamento que a senhora tá. Lá em cima tá essa UR view ali, tá vendo? Só a senhora fechar esse compartilhamento e lá embaixo da tela vai estar novamente o íconezinho. Isso aí, agora voltou. Voltou? Isso, agora a gente está vendo a sua imagem. Uhum, já é alguma coisa. Compartilhar novamente. É porque ela tá Agora atualmente na deu. apresentação. Aham. Só que, olha, aqui eu tenho 7 minutos. Vamos passar um novo link? Poxa, com só 40 Tudo minutos. bem, Eu então. não sei como foi que eu consegui da outra vez 1h30 e ninguém perturbou, tá? Ó, Não é nas configurações de agendar a aula? na questão de agendar aula. Isso deve ser lá nas configurações. Quando vai agendar, ele mostra o tempo. Então, eu agendei, só que ele não deixou agendar 1h30 ou 2 horas. Não consegue pelo menos 1 hora? Não consegui. É que eu pedi 1 hora, mas só conseguiu 40 minutos. Ele só deu 40 minutos. Ele tá querendo que eu compre o negócio, né? Ó, vou encerrar agora e a gente volta do mesmo lugar, tá? É muito importante essa última parte. Avisa a Jaque que ela tá entrando agora. Eu vou encerrar a reunião e já passo o link para vocês, tá? Tá, só me manda no WhatsApp que eu compartilho no